Questão de número 21, ó, diz o seguinte: a cidade de Guarulhos tem o oitavo PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que realmente Guarulhos é o que possui aí maior crescimento na área da indústria. A porcentagem é de 60,52%. Então, analisando os dados percentuais do gráfico, qual é a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? Bem, questão, ao meu ver, bem tranquila. Vocês estão vendo aí, através do gráfico, que a cidade de Guarulhos é o que possui, é o centro que possui o maior crescimento na área da indústria. E a cidade de São Paulo, aqui nesse gráfico, é o que possui o menor crescimento, certo? Então ele quer que você calcule a diferença percentual aí do crescimento de Guarulhos em comparação com a cidade de São Paulo. Então basta fazer isso aqui, ó. Subtrair 60,52 de 3,57. Realizando essa subtração, nós teremos aí 56,95. Questão bem tranquila, certo? A típica questão que você não poderia errar. A opção correta, então, é o item C. Pois bem, questão 22 diz o seguinte: ó, um funcionário da Secretaria de Meio Ambiente de um município resolve apresentar ao prefeito um plano de priorização para a limpeza das lagoas da cidade. Para a execução desse plano, o prefeito decide voltar suas ações primeiramente para aquela lagoa que tiver o maior coeficiente de impacto. Olha só, informação aí, ó, um dado importantíssimo, tá certo? Ele vai dar prioridade à lagoa que tiver o maior coeficiente de impacto. E esse coeficiente de impacto, ó, é definido como o produto, ou seja, o resultado de uma multiplicação entre o nível de contaminação médio por mercúrio, isso em peixes, né? E o tamanho da população ribeirinha. Ou seja, né, o que ele quer da gente agora? O quadro mostra as lagoas do município e suas correspondentes informações. Temos aqui 5 lagoas ao todo: a Antiga, a Bela, a Delícia, a Salgada e a Vermelha. E o prefeito vai aí, né, realizar a limpeza, mas tendo como prioridade aquela lagoa que tiver aí com o maior coeficiente de impacto, que segundo a questão é o produto entre o nível de contaminação e a população ribeirinha. Olha aí. A questão, o comando pergunta, né? Ele quer saber: a primeira lagoa que sofrerá a intervenção planejada será quem? Será qual? Então você está vendo que para resolver, para achar a resposta dessa questão, eu preciso calcular os coeficientes de impacto de cada lagoa. Aqui fica agora uma dica, né, uma sugestão, que na hora da prova não tem como você realizar essas multiplicações uma por uma, porque aí vai gastar tempo. Isso você sabe que é uma grande desvantagem. Aí fica a dica que, como você quer o maior número, o maior valor, você nem precisaria perder tempo multiplicando esses valores aqui, ó, 2,1 por 1522, 3,4 multiplicado por 2508, 61,4 multiplicado por 145. Por quê? Porque o resultado dessas multiplicações, ela não seria um número assim tão grande, tá certo? Em comparação, ó, com esses dois aqui, ó, os valores da Lagoa Delícia com os valores aqui da Lagoa Salgada, ó. Com certeza
o resultado da multiplicação de 42,9 por 2.476 vai dar um número bem maior, né? A mesma coisa que aqui com a Lagoa Salgada, 53,9 multiplicado por 2.455 também vai dar um número bem maior, comparado à Lagoa Antiga, a Bela e a Vermelha. Beleza? Então fica aí a sugestão, a dica, o conselho de, para haver maior praticidade, maior vantagem em relação ao tempo, você obviamente não iria realizar o cálculo dos 5 coeficientes, certo? É bom ter essa percepção numérica aí. Mas como aqui é uma explicação, né, eu vou fazer um por um. Ó. O da Lagoa Antiga, multiplicando aqui a contaminação média pelo tamanho da população ribeirinha. Então nós teremos 2,1 vezes 1.522. Isso vai dar 3.196,2. O da Lagoa Bela, 3,4 vezes 2.508, resultando em 8.527,2. O da Lagoa Delícia, olha ó, a diferença, 42,9 vezes 2.476, resulta em 106.220,4. Até agora a Lagoa Delícia é o que tem o maior coeficiente, certo? O da Salgada, multiplicando aí ó, 53,9 por 2.455, isso vai dar 132.324,5, certo? E agora, só para finalizar, ó, Lagoa Vermelha, 61,4 vezes 145, isso vai dar 8.903. Bem, galera, ficou claro, né? Ó? Ficou nítido que a lagoa que tem o maior coeficiente de impacto é a Lagoa Salgada, certo? Então ela vai ser a primeira a sofrer intervenção aí da prefeitura, certo? A opção correta vai ser quem? O item D, o que corresponde à Lagoa Salgada. Questão agora de número 23, ó. O que é que diz aí o enunciado? Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$ 1.000. Ó. Esse é o limite, o teto aí, por eles, certo? Para eles. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. Então vocês estão vendo até aí, ó, com a leitura do enunciado, que eles vão buscar o objetivo, né, que apresentasse o menor custo diário em real, ó, tá certo? E lembrando que o limite de gasto diário é de até R$ 1.000, ó. Beleza? Então, olhando aí para a tabela, ó, vocês podem ver que na França a moeda local é o euro e a taxa de câmbio é de R$ 3,14. Quer dizer que 1 euro ele vale aí R$ 3,14. E na França, ó, o gasto diário vai ser de quanto? Ó, 315 euros. Certo? Nos Estados Unidos, a moeda local é o dólar. Nesse instante aí, né, quando foi feita essa tabela, $1 valia R$ 2,78 e o gasto diário lá é de $390, tá certo? E assim é o mesmo raciocínio para Austrália, Canadá e Reino Unido. Ele indica a moeda local, né, e indica também, ó, ele apresenta o valor do gasto diário, certo? Então ele pergunta, nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? A gente precisa saber em qual país aí, ó, o gasto diário em real é o menor possível e não ultrapasse os R$ 1.000. Ó. Então o que é que eu preciso fazer? Ó? Vamos fazer o seguinte, na França eu sei que 1 euro vale R$ 3,14. Então eu quero saber quantos reais corresponde a 315 euros, certo? Porque aí eu vou converter de euros para reais. O que é que eu preciso fazer? Multiplicar um pelo outro,
É o que eu faria agora. Ó. Na França, teremos que o gasto diário em reais ó, vai ser o resultado da multiplicação de 3,14 por 315. Então, nós teremos o que? R$ 989,10. Beleza? Fazendo aqui agora com os Estados Unidos. Ó. R$ 2,78 vezes 390 resultou em R$ 1.084,20. Esse aqui já está descartado ó, porque ele passa do limite. Lembra que o limite é até 1.000? Então aqui você já descarta. Ó. Estados Unidos não será aí escolhido aí pelo casal. A Austrália multiplica 2,14 por 400, ó, nós teremos R$ 856. No Canadá, multiplicando 2,10 por 410, ó, 861. E no Reino Unido, né, multiplicando aí 4,24 por 290, ó, você vai obter R$ 1.229,60. Bem, galera, comparando aí os 5 valores, ó, o país na qual o gasto diário em reais é o menor foi em qual? Foi na Austrália, né? Ó, onde o gasto diário apresentou de R$ 856, tá certo? Então já podemos marcar que a opção correta é o item A. Claro que também, ó, assim como na questão anterior, você usaria sua percepção numérica, certo? O bom senso. Você quer encontrar agora não o maior valor, mas o menor. Então, nesse caso, ó, você iria atrás, né? Iria ter um foco maior na multiplicação, onde você já tivesse uma noção de que o resultado daquela multiplicação desse um número menor. Tá certo? Ó, é o caso aqui desses aqui, ó, 2,14 por 400, né? 2,10 vezes 410. Porque eles já dá para perceber, ó, que o resultado deles dá um número menor do que se você multiplicar 2,78 por 390, 4,24 por 290. Estão percebendo? Estão entendendo isso que eu estou dizendo? É isso que vocês precisam colocar em prática na hora de resolver uma questão. Não vai fazer assim passo a passo, ó, porque aí você vai perder muito tempo, vai gastar muita energia, né, mental, e isso é desgastante para você numa prova, certo? Então, busquem simplificar aí a resolução. Questão de número 24. Ó. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro. Fizeram previamente cotações com as mesmas 3 locadoras de automóveis da região. Os valores dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo que a letra K representa o número de quilômetros percorridos e a letra N representa o número de diárias pagas pelo aluguel. Então você está vendo aqui, são 3 empresas, ó, e cada empresa ele calcula de uma forma o valor cobrado em real pelo aluguel do carro, certo? Onde o N representa o número de diárias e a letra K representa o número de quilômetros percorridos, tá certo? Então nós temos o seguinte, ó, o turista X alugará um carro em uma mesma locadora por 3 dias e percorrerá 250 quilômetros. Isso em relação ao turista X. Já a pessoa Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 quilômetros. Com o intuito de economizarem com as locações dos carros e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros respectivamente em quais empresas? E aí, galera, como é que a gente vai descascar esse abacaxi aí, ó? Então, destacando as principais informações, ó, o turista X, ele pretende alugar o carro ó, em uma locadora por 3 dias e ele percorrerá 250 quilômetros. E o que é que a gente sabe sobre esse lance aí de dias e quilômetros? Que o K representa o número de quilômetros percorridos
e o N representa o número de diárias pagas pelo aluguel. Então, em relação ao turista X, ó, o valor de K vai ser igual a quem? A 250 quilômetros, certo? É o número de quilômetros que ele pretende percorrer. Já o N, ó, é o número de dias pagos pelo aluguel. Como ele pretende passar 3 dias aí, ó, ele pretende aí usar o carro aí por 3 dias, né? Quer dizer que o valor do N vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3, né? Aí ele está querendo saber em qual dessas empresas aqui é mais vantajoso, né? É mais econômico, mais barato. Tanto aí para o turista X quanto para o turista Y. Lembrando que no caso do Y, ele só pretende passar o carro, ele só pretende usar o carro por um dia, tá certo? E percorrer aí 120 quilômetros. Então no caso do turista Y, o N, né, é igual a 1 e o K é igual a 120. Então o que é que eu irei fazer? Vamos analisar aqui primeiro para o turista X. Para o turista X nós temos o seguinte, ó, empresa 1, qual é a fórmula que eu vou usar? Essa daqui, ó. Lembrando que no caso do turista X, ó, o N é 3 e o K é 250. Então vou fazendo aqui o cálculo, ó, nós teremos 100 vezes 3 mais 0,8 vezes 250. Então realizando esse cálculo aí, ó, nós teremos 300 mais 200, tá certo? E isso vai dar 500. Isso na empresa 1. Na empresa 2, ó, a fórmula que você vai usar agora é essa, ó, certo? Mas o valor do N e o valor do K são os mesmos. Então vai ficar assim, ó, 70 vezes 3 mais 1,2 vezes K, né? Que é 250. Realizando esse cálculo aí, ó, o que é que nós teremos? 210 mais 300, né? Que é o resultado disso aqui, ó. 1,2 vezes 250 dá 300. Somando eles dois, o que é que nós teremos? 510. Então, comparando a empresa 1 com a empresa 2, ó, quem está mais econômico? A empresa 1. E a empresa 3, a fórmula que você vai usar é essa daqui, ó. Então ficará 120 vezes 3 mais 0,6 vezes 250. Então realizando esse cálculo, ó, o que é que nós teremos? 360 mais 150. Ok? Então nós teremos o valor 510. O que é que nós podemos concluir? Que dessas três empresas aí, ó, 1, 2 e 3, para o turista X, diante de suas condições, diante aí, né, do que foi imposto pelo enunciado, vai ser mais econômico contratar, né, alugar o carro na empresa 1, onde ele vai pagar R$ 500, ó, certo? Então, em relação ao turista X, já podemos concluir que para ele é mais vantajoso, mais econômico contratar a empresa 1. E em relação ao turista Y, é o que a gente vai analisar agora. Pronto, agora em relação ao turista Y. Lembrando que dessa vez, ó, no caso, o N, né? O N vai ser quem? Apenas um. Ele pretende alugar o carro por apenas um dia. E o valor do K, ó, vai ser igual a 120. Ele pretende percorrer 120 quilômetros. Tá certo? Então, bora fazer aqui passo a passo. Ó. Em relação à empresa 1, teremos 100 vezes 1 mais 0,8 vezes 120. Aqui, ó, 100 vezes 1 mais 0,8 vezes 120. Realizando essa conta, né, esse cálculo aí, ó, o que é que nós teremos? 100 mais 96, que é igual a 196. Beleza. Em relação à empresa 2, ó, teremos agora 70 vezes 1 mais 1,2 vezes 120. Então, mais uma vez, fazendo aqui as contas, né? Nós teremos 70 mais 144, que isso vai dar, ó, R$ 214. Daqui podemos concluir, ó,
Qual está sendo mais vantajoso, mais econômico? A empresa 1. Mas ainda tem a empresa 3. Então faremos o seguinte, vai ficar 120 vezes 1 mais 0,6 vezes 120. Então vai ficar assim, ó. Fazendo aqui os devidos cálculos, nós teremos 120 com 72, isso vai dar o quê? R$ 192. Então comparando aí, ó, os três valores, qual foi mais econômico? Tá na cara que for na empresa 3. Para o turista Y, é mais econômico alugar o carro na empresa 3. Certo? Então, de um modo geral, a resposta vai ser quem? Para o turista X é mais vantajoso a empresa 1 e para o turista Y é mais vantajoso na empresa 3. Opção correta vai ser quem? O item B, 1 e 3. Bom, questão aqui de número 25, a última dessa videoaula. O que é que diz aqui? Ó? Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada fila estão apresentados em um painel, como mostrado na figura. Então, vocês podem ver aqui, ó, através dessa imagem, que na máquina 1, certo? Para que a bagagem seja escaneada, certo? Por cada passageiro, leva 35 segundos, ó. E nessa fila existem 5 pessoas, tá certo? Para poder aí usar a máquina 1. Já na máquina 2, ó, o tempo necessário para que a máquina escaneie a bagagem do passageiro é de 25 segundos, sendo que na fila, certo? A fila que corresponde à máquina 2, ó, possui ao todo 6 pessoas, certo? E assim por diante, ó. Na máquina 3, o tempo necessário para escanear a bagagem de um passageiro é de 22 segundos. E na fila que corresponde a essa máquina aí existem 7 pessoas. E assim por diante. Então o comando diz assim, ó, um passageiro ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir a qual máquina? Bem, galera, vocês estão vendo que imagine aí você chegando aí no aeroporto e você tem 5 filas para escolher. Qual é aquela que vai lhe render menos tempo de espera. Tá certo? Então o que é que a gente precisa fazer para resolver essa questão? A gente vai agora fazer os devidos cálculos, né? Como a gente sabe que na máquina 1, né, ó, para escanear a bagagem de um passageiro leva 35 segundos e que na fila da máquina 1 tem 5 pessoas, para calcular o tempo de espera, o que é que você precisa fazer? Multiplica o tempo de escaneamento de um passageiro, né, da bagagem de um passageiro, pelo número de pessoas que estão na fila. Tá certo? Então você tem que fazer o quê? Multiplicar 35 por 5. Fazendo isso, você vai obter, ó, 175 segundos. É o tempo que você vai esperar se você escolher a fila da máquina 1. Então esse mesmo raciocínio aqui, ó, eu vou usar nas outras máquinas. Certo? Na máquina 2, ó, qual é o tempo de espera? 25 vezes 6. Isso vai dar quanto? 150 segundos. Então, comparando a máquina 1 com a máquina 2, ó, qual fila vai lhe render menos tempo de espera? A máquina 2, né? Ó. Agora faremos o mesmo cálculo nas outras máquinas. Ó. Máquina 3 vai ficar como? 22 vezes 7. 22 vezes 7 vai dar 154 segundos. Máquina 4, 40 vezes 4, ó. Isso vai dar quanto? 160 segundos. E para finalizar, né, ó, máquina 5, multiplica aí 20 por 8, isso vai também dar 160 segundos. Conclusão, ó, dessas 5 filas aí, ó,
a que vai lhe render menor tempo de espera vai ser o da máquina 2. Ou seja, você vai aí, né, esperar 150 segundos. É o menor valor entre os 5. A opção correta vai ser quem? Vai ser o item D. Questãozinha que envolveu uma interpretação textual, né, uma leve interpretação e cálculos de multiplicação. Ok? Uma aritmética bem simples. Bom, galera, espero que vocês tenham aproveitado essa aula e a gente se vê em outro vídeo, tá certo? Falou!